Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado volume 2, quinto ano, ensino fundamental, semana 2, disciplina matemática. Então vamos lá para a unidade temática, probabilidade estatística, o tema análise de gráficos. Então nós vamos ver hoje os gráficos, vamos fazer as análises de alguns gráficos. Tem aí um lembrete aí, caro estudante, nessa semana você vai desenvolver atividades para análise de gráficos. Também irá analisar gráficos para compor informações em tabelas. Então, tem aí, para interpretar um gráfico ou uma tabela, vocês deverão observar atentamente o gráfico e tabela para responder às perguntas solicitadas. Então, na hora de responder as perguntas, você tem que estar de olho nos gráficos, que é a imagem que mostra as informações. Então, tem cada gráfico, cada tabela tem várias imagens, números, cores, desenhos, nomes, neles que mostram as informações solicitadas. Então, vamos lá para atividades lá, já para análise de gráficos, né? Então lá tem o gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram. Então vamos prestar bem atenção aí, né, no assunto, na situação. Então nós temos um gráfico aqui, um gráfico de barras, né? São vários os tipos de gráficos que nós podemos fazer. Então esse aqui é um deles, é o gráfico de barras. Nós vamos ver lá embaixo que nós temos o gráfico de linhas, tem gráfico de pizza. Então, mas todos eles mostram números, estatísticas, pesquisas. Então a finalidade é uma só. Então nesse gráfico aqui, nesse gráfico de barras, nós temos aqui no eixo Y, que mostra o consumo de energia. O consumo de energia é medido em kWh. E embaixo aqui, nessa linha aqui no eixo X, mostra os meses do ano, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então o que nós queremos saber? De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh. Então, os meses, nós queremos saber os meses em que o consumo foi maior do que 300 kWh. Então, você vai ver que no mês de junho passou de 200, mês de agosto não chegou a 300 kWh, setembro deu uma diminuída, outubro também não chegou, agora aí veio novembro, passou, dezembro. Isso você vai marcar lá no lado, lá nas questões lá, quais meses foram maior consumo que 300 kWh. Entendido? Número 2, então, temos outro gráfico aí, outro gráfico de barras também, né? O gráfico apresenta abaixo, o gráfico apresentado abaixo representa a quantidade de brinquedos que Igor tem em casa. Então Igor tem esses brinquedos aqui, ó, jogos, carrinhos e bolas. Então no gráfico que está representando a quantidade que ele tem. Aqui no eixo Y vai até 9 e no X são os brinquedos, jogos, carrinhos e bolas. Observe o gráfico de brinquedos. Lembre-se que cada barra, né, que eu acabei de falar que é um gráfico de barra, cada barra corresponde a um tipo de brinquedo. Faça a análise das informações e responda. E tem as questões, ó. Qual a quantidade de bolas está representada no gráfico? Você vem aqui, ó, na barra aqui que representa bolas e vai olhar a quantidade aqui, ó. Se precisar, traça até uma régua aí, ó. Se quem tiver a régua com o pet aí, dá para ver certinho a quantidade. Letra B. Qual a diferença entre jogos e bolas? Então, diferença. Jogos, né, tem 9 e bolas que tem 4, a diferença. Então você vai fazer a continha de menos aí, 9 menos 4, aí coloca a diferença. Letra C, quantos carrinhos faltam para Igor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos?
Então aqui, ó, carrinhos, né? Tem 6 e jogos 9. Então quanto que falta para ele ficar com a mesma quantidade de carrinhos de jogos? Letra D, Igor tem quantos brinquedos no total? Então você vai somar a quantidade de bolas, carrinhos e jogos nesse gráfico aí. Vamos lá para o número 3, outro gráfico aí. Observe o gráfico e veja os números de turistas que voltaram o litoral durante uma semana de férias no mês de janeiro. Depois respondam. Número de turistas, né, na praia, vamos falar a linguagem correta, na praia durante semana de férias do mês de janeiro. Então aqui no eixo aqui vertical, nós temos a quantidade e aqui os dias da semana. Então vamos lá, em que dia houve mais turistas no litoral? Vocês vão ver aqui, ó, vamos olhar o gráfico. Por isso que eu disse, tem que o gráfico você analisa as figuras, números, tudo é analisado. Você tem que prestar bem atenção no gráfico. Em que dia? Aqui no eixo de baixo, que mostra os dias da semana, e aqui o número de turistas no eixo vertical e o eixo horizontal aqui, o eixo X e Y, ou YX. Letra B, qual foi o total de turistas durante a semana? Você vai juntar todas as quantidades aqui, ó. Segunda foi 1.634, mais terça 3.232, mais quarta, tá entendido? Deixa chegar um número. Letra D, qual a diferença entre o número de turistas que visitaram o litoral entre segunda e domingo? Então você vai analisar só esses 2 dias aqui, ó, segunda e domingo. Vai pegar essas duas quantidades e tirar a diferença, fazer aquela continha de menos, né? Então letra E, qual o total de turistas que visitaram o litoral nos 3 primeiros dias da semana? Então você vai pegar lá, ó, os 3 primeiros dias lá da semana e juntar a quantidade de turistas e colocar aqui, fazer a conta de mais. Letra F, qual dia houve menos turistas no litoral? Então olha lá, qual dia que, bem claro lá, né? Só olhar a imagem. 4. Marcos e Samuel disputaram um jogo de corrida de carros no videogame. Marcos ficou com o carro A e Samuel com o carro B. Então a disputa de corrida aí é no videogame, hein, gente? Ao final do jogo aparece uma tela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Então nós vimos os gráficos anteriores, né, que é o gráfico de linha, de barras, e agora nós estamos vendo aqui um gráfico de linha, que mas tem as mesmas características aqui, ó, eixo Y e eixo X. E no gráfico também, o gráfico, os componentes de um gráfico tem o título, ó, corrida de carros A e B. O gráfico também tem a legenda e tem a fonte. Esse gráfico aqui é bem completo, ó, a fonte, gráfico adaptado do guia de orientações didáticas para o professor quarta série. Então esses são os componentes de um gráfico: título, legenda e fonte, né, que é de onde esse gráfico, quem fez esse gráfico, né, se é uma fonte confiável. Então esse é um gráfico bem completo aqui para analisarmos. Então vamos lá, vamos voltar lá. Ao final do jogo aparece uma tela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Agora responda as questões. Aqui no eixo no eixo aqui vertical nós temos a velocidade, e no horizontal, no X, nós temos as horas, na primeira hora, segunda hora, terceira hora e quarta hora. A linhazinha amarela é o carro A, e a linha roxa aí, eu acho que estão enxergando roxa aí, carro B. Tá? Vamos lá para as perguntas lá. Complete a tabela com a velocidade de cada carro em cada hora da corrida. Então nós temos aí horário, primeira hora, carro A, tá vendo aqui, ó, carro A, né, que é o amarelinho, primeira hora foi 100 km por hora, já está preenchido aqui. E o carro B na primeira hora foi quantas? Então
primeira hora 50 km por hora, você completa, e assim por diante. Tá entendido? Então, chegamos aí à terceira semana, né? Encerrando a segunda semana. E na oportunidade aí, vocês inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações, que sempre que eu colocar vídeo, você vai saber lá. Entendido? Até a próxima, pessoal.